bom dia. Bom dia. Sexta-feira. Sexta-feira. A tua semana foi boa? Foi uma semana com muito trabalho, mas foi uma semana onde se sentiu muito os resultados. Uma semana com preocupações, porque a Dona Júlia estava internada, Já foi para já casa. está em casa, portanto já estamos menos Regressa segunda-feira. Preocupados, muito embora estejamos sempre. Por isso tudo foi importante. Mas queria dizer que hoje é o Dia Mundial da Televisão e eu fiz a carreira na televisão. E portanto tenho que agradecer às 3 estações que me deram trabalho, que me ensinaram a ser profissional e que de alguma maneira me mantêm a ganhar o pão para a minha família. O que sou, sob o ponto de vista profissional, devo às televisões e é nas televisões que tenho conseguido fazer alguma coisa de jeito, passa a expressão. Olha, também eu, portanto, desde os 16 anos, também aproveito vai e ser estendo o meu isso. agradecimento, não só à SIC, mas também à RTP, que Exatamente. deu a formação que tenho, e é sempre bom agradecermos, sermos gratos por aquilo que temos, sem dúvida nenhuma. Nesse caso eu também tenho que agradecer às 3, porque eu passei pelas 3 e onde aprendi muito também há cerca de 10 anos. Vocês já há mais... Não sei se vocês estão com alguma preocupação a dizer que eu sou um velho Não. decrépito, mas estão à Não és vontade. velho. Mas tu também já cá anda há 20, Não Hernani. tens idade para ser A meu brincar, pai. a brincar. Não, senhor. Vamos ao primeiro tema? Não, senhor, vamos embora. Estamos Primeiro sem tema. demoras. Pensões vitalícias. Portugal devia estar hoje de luto. Os 2 maiores partidos com assento parlamentar entenderam devolver as pensões vitalícias aos senhores deputados. Aquela senhora com quem eu falei ainda há bocado, com 83 anos, não tem pensão. Um senhor deputado tem meios para se fazer à vida. Aquela senhora não. E aquela senhora são muitas senhoras. Portugal tem mais de 3 milhões de pessoas com mais de 50 anos. Portanto, ver os senhores deputados, ver uma mole parlamentar, que é uma maioria esmagadora de pessoas do PS e do PSD, com assento parlamentar. O CDS absteve-se, O porém CDS também absteve-se. E não votou contra. os outros 2 partidos votaram contra. Ver esta gente votar a favor das pensões, das subvenções vitalícias para os deputados, parece-me uma ofensa para quem todos os dias ouve dizer que vai receber menos dinheiro. Dizem-me que agora retiraram a proposta. E se retiraram a proposta, revelam a instabilidade psicopolítica que têm, todos. E não tenho mais nada para dizer, porque ainda sou preso. Muito bem. Podemos então ir ao primeiro Agora tema? vamos a isto. Vamos a isto. Foi ontem detido o marido da advogada encontrada morta na sequência de um acidente de viação em Ceia. A Polícia Judiciária suspeita que tenha sido ele a desferir os golpes mortais na mulher logo após o despiste. E na Batalha, terra natal da vítima, é onde se encontra também o nosso repórter Luís Maia, que vai entrar desde já em direto para nos dar os últimos detalhes sobre esta história. Muito boa tarde. Nós passamos a manhã entre a Faniqueira e a Batalha. A Faniqueira é a aldeia da qual é natural a vítima. A Batalha é o local onde corre neste momento o velório de Ana Rita Antunes, que vai enterrar logo às 3 da tarde. Como ontem avançamos em primeira mão, o acidente no qual esteve envolvida Ana Rita Antunes não foi a causa de morte. Sabe-se agora que esta advogada de 38 anos foi agredida até à morte com... presume-se com um objeto contundente com o qual terá sido agredida na cabeça. O principal suspeito é o marido, que foi detido ontem, ele que inicialmente terá dito que realmente houve ali um acidente, muito em pânico acabou por ligar para o 112. Terá dito à ajuda médica também e às autoridades que ainda prestou ajuda à mulher, mas acabou por ser detido ontem, por ser o principal suspeito deste homicídio. Enquanto andámos aqui pela manhã, entre a Faniqueira e a Batalha, falámos com alguns familiares, falámos com 2 primos de Ana Rita Antunes, tanto um como o outro nos explicaram que ela já há muitos anos, há cerca de 20 anos, que não vive por aqui, foi estudar para Lisboa, tirou o curso de Direito em Lisboa e depois, e terá sido na faculdade, que conheceu este homem com quem vivia. Não eram casados, mas viviam em união de facto e, aliás, tinham 2 filhas, que tinha uma com 6 e outra com 7 anos. Terá sido na faculdade que eles conheceram, saíram depois de Lisboa e foram para o Algarve, foram viver os 2 para o Algarve, e desde agosto, segundo conseguimos apurar, e não há 2 anos, como alguma imprensa tem
avançado, desde agosto que viviam perto de Ceia, na aldeia de Furtado, que era perto da terra natal da família do suspeito do homicídio, que é agora suspeito de homicídio. Nós não abordámos os pais da vítima, eles estão aqui na casa mortuária. Era impossível falar com duas pessoas que estão no estado de sofrimento em que eles estão. Está aqui alguma família reunida neste momento. Conseguimos perceber, entretanto, junto dos primos da Ana Rita Antunes, que assim que eles viram as fotografias do carro nos jornais, perceberam que algo de estranho estaria ali a acontecer. Um carro que desce uma ribanceira e que se despista a alta velocidade, ou a alguma velocidade pelo menos, não poderia ter ficado daquela forma. Até um leigo conseguia perceber isso. As autoridades também conseguiram perceber isso e detiveram agora o principal suspeito. As filhas de 6 e 7 anos estão com a família materna e, ao contrário do que se diz na imprensa, elas sabem que a mãe morreu, efetivamente. Luís Maia, excelente trabalho, como sempre. Vais entrar, não tarda, em direto, mantém-te firme no teu posto. Obviamente que não iríamos entrevistar estes pais que estão completamente destroçados e para eles também o nosso abraço, não se pode enviar mais nada num momento destes. Hernani, há momentos em que nós percebemos, quando tu estás aí sentado, que não podes dizer tudo. E depois, também é muito raro ver logo uma atualização de informação no dia seguinte. Portanto, nós ontem percebemos pelo teu discurso que alguma coisa de muito estranho se passava nesta história e hoje tivemos a confirmação, não é? Sim, não me competia a mim estar aqui a apontar o dedo. Claro. Mas do que vamos aprendendo ao longo dos anos, do contacto com criminologistas, na psicologia forense, com os inspectores da Polícia Judiciária e com outros polícias que fazem investigação criminal, vamos aprendendo alguma coisa, não é? E era visível que não dizia ali a bota com a perdigota com o devido respeito. Eu queria dizer que, antes de mais, quem esteve muito bem nisto foi a GNR, que soube perceber que aquilo não era conversa para a área deles. Havia ali um crime e o que havia a fazer era imediatamente delimitar toda a zona. E muitas vezes não fazer nada é ajudar muito, foi o caso. Delimitar a zona, ligaram para os senhores da Polícia Judiciária e disseram: venham cá, que isto é trabalho para os senhores, não é? E depois a Polícia Judiciária, que rapidamente percebeu várias coisas, designadamente que um carro que se despista não fica naquele estado, que um carro quando se despista, que as pessoas quando se despistam dentro de um carro, para o carro ficar naquele estado, as pessoas não podem ter ferimentos como têm. E depois muitas incongruências. Daqui a pouco falamos com o enfermeiro forense Albino Gomes, que é um especialista internacional, acreditado internacionalmente, que nos vai explicar isto, desde logo, porque se, como disse o bombeiro ontem na entrevista ao Luís Maia, o comandante dos bombeiros, se não havia grandes marcas de sangue no interior, então é porque o ferimento não podia ter sido no interior. Depois, se bem te lembras, ontem falávamos que o bater com a cabeça num vidro não provoca aquele tipo de ferimento. O Albino Gomes já nos explica. E das duas, uma, a senhora ia a conduzir, e se ia a conduzir, se teve um ferimento do lado esquerdo, ao bater no vidro não tinha aquele ferimento. Então é porque não ia a conduzir. Ou então é porque a ferida foi feita fora do carro. Tudo isto foi apurado com uma coisa. Ao contrário do que nós pensamos, desculpem a metáfora, a última vez que falamos é depois de morrer. Porque o corpo fala. Porque o corpo fala. Porque, como sabem, desde os finais de 1800, desde os finais do século XIX, que o estudo dos cadáveres como objetivo para perceber a causa de morte tem vindo a desenvolver-se de uma forma cada vez mais apurada. E, portanto, sabemos bem como é que uma ferida é feita ou não, em que circunstâncias, e, portanto, desde os finais do século XIX, que a ciência forense cavalga, desculpa a expressão, cada vez mais em conhecer como é que as pessoas morrem. A última vez que falamos, desculpem-me outra vez a metáfora, é depois de morrer. É quando a ciência rodeia o nosso corpo e fica a perceber, procura as respostas para a nossa origem de morte. Portanto, ontem ali havia muitas coisas, a física não ajudou. A própria marca dos sapatos no carro, quando se entra em despiste, é deixada de outra maneira. E quem esteve na terra e depois foi para dentro de um carro, deixa uma marca própria. E na marca dos sapatos de uma senhora não é igual à marca dos sapatos de um homem. E quando se conduz e se entra em despiste, há reações físicas que nós não controlamos. E, portanto, há comportamentos físicos que temos mesmo. E esses ficam marcados.
e quando se entra em despiste agarra-se o volante de uma maneira diferente, por aí fora. Bom, e sem mais, se me permites, eu vou ali ao quadro, como diz o outro, Estás em casa. ter com o nosso enfermeiro forense, que nos explica isto tudo. Temos aqui o Sr. Alfredo. Bom dia, Sr. Alfredo, como está? Passou bem? Bom dia, Albino. Bom dia, Dani. Olha, explique-me uma coisa. A expressão é traumatismo parietal. O que é isso? Traumatismo nesta região. Foi no lado esquerdo, No lado portanto. esquerdo. Foi no lado esquerdo e é nesta Nesta região. E o Nesta que é que região. acontece? O que é preciso acontecer para que o crânio, que ao contrário do que nós pensamos é extremamente resistente, se parta aí? Preciso de uma ação, neste caso foi uma ação de natureza contundente. O que é que isto quer dizer? Que houve um objeto que embateu com determinada força nesta parte do osso e que fraturou. Quer dizer que, se por hipótese a pessoa fosse a conduzir e batesse com esta parte no vidro, essa marca não ficava Essa assim. marca não ficaria assim, porque é uma marca moldada e pela descrição é uma marca redonda, o que quer dizer que também nos pode dar algumas indicações sobre o tipo de objeto que foi usado. Um objeto Podia ter sido um murro, podia ter sido ali murro. mas é um bocadinho difícil nesta zona a fratura ter sido feita. É preciso uma força muito grande para o murro ter provocado Ao aquele contrário tipo de do lesão. que já ouvi dizer, não havia a cara desfeita, nem desfeiteada, nem nada disso. Havia era essa ferida contundente, Sim, não é? sim, com fratura nesta região parietal, que vai fazer... Agora vou pedir aqui ao Sr. Alfredo, Força. dá-me licença, com licença, vá-se embora. Ou seja, partindo os ossos do crânio, para utilizar uma expressão Sim. mais popular, Faz uma hemorragia eles entram, para dentro do crânio, o osso entra para dentro do crânio, entra do para cérebro. dentro do cérebro e faz um hematoma subdural. Isto é uma hemorragia para a zona cerebral. E é essa vai, hemorragia e que essa dá hemorragia origem- que vai comprimir o cérebro, tendo em consideração que temos aqui o tronco cerebral, que é o centro da vida, essa compressão vai fazer paragem respiratória e paragem cardiorrespiratória, que Portanto, leva é a essa um a causa de mecanismo de morte desta vítima. Ou seja, não foi por ter tido um choque, com o que quer que fosse, não poderia ter sido por ter andado aos trambolhões no carro, podia. Não, porque na cinemática do trauma, e se estamos a falar num carro que vai em frontal, bem, as imagens também dizem um carro que não tem dano, não tem vidros partidos. Mas supondo ainda que todas essas coisas aconteceram, um embate frontal dá lesões na região frontal, Ou seja, era nesta... na face, Seria nesta na face, zona do seria no do crânio. tórax e no facto de estar sentada haveria a possibilidade de haver fratura dos joelhos e da Mas anca era do preciso que o embate. carro tivesse espatifado. Sim, e também houvesse Não está, não lesões está. do dalié. Tinha que Lesões haver no- marcas no dalié. Exatamente. De embate. Como no vidro, tinha que haver a marca de embate da face no vidro. Então e se fosse um airbag? O airbag também não, porque o airbag dá uma lesão mais retilínea, não tão moldada, e seria lateralmente, neste caso até era um Opel Zafira, não tem Portanto, airbags não tem na parte de airbag a cima, este nível. na região da cabeça, como tal, não Vai ao lado dispararia do aí. carro. O O carro que está ao iria lado. disparar, os airbags desta viatura seriam aqui neste pilar, e que iam proteger a cervical e poderiam fazer uma contusão ligeira da cervical e seria mais aqui de lado. Ou alguma queimadura? Ou alguma queimadura porque é a combustão Mas do disseram disparo. ontem os bombeiros que os airbags não... Nenhum disparou. Não, Aliás, nenhum por disparou, não dispararam. por esta imagem se vê que os vidros estão intactos, a frente do carro parece estar intacta, eventualmente aqui na parte de baixo poderá ter algum dano, o que quer dizer que, eu diria assim, o condutor que vinha neste carro vinha com cuidado. Ou seja, o carro não foi pela ribanceira Não, abaixo, não foi, de a todo. lavrar a ribanceira. Foi um na melhor carro das hipóteses. com cuidado, desceu com cuidado esta zona. A ausência de sinais de travagem é importantíssima, porque o instinto de perigo é travarmos, Precisamente. e não havendo, temos duas hipóteses, ou a vítima estava inconsciente, ou então era cuidadosa. Partindo do princípio que ela não estava inconsciente, porque o carro está tão direitinho, está sem danos. Pois, porque este despiste de uma ribanceira é uma expressão. Depois, a verdade é que este despiste não teve nem capotagem, nem rodopios, nem deixou marcas, nem travagem prévia na estrada, nem nada. O que nos dá. Por outro lado, a investigação criminal tem um papel importante, verificar o habitáculo da viatura. Se está danificado, não está danificado. A marca dos sapatos é importantíssima. Porquê? Porque o nosso reflexo é fazermos pressão. Porque assustamos, agarramos o volante com força, o que quer dizer que o volante irá deixar marcas da palma das mãos, dos dedos das mãos, as impressões naquele volante. Isto é, mesmo que eu e o Albino tivéssemos conduzido o mesmo carro com meia hora de diferença, É diferente, a Hernani. pessoa que vai a conduzir, quando o carro entra em despiste, deixa Marca lá com muito mais força e visível. consegue-se perceber, e inclusive
ver se foi feita uma perícia adequada ao volante, até se consegue perceber alguma moldagem da mão ao volante, porque o volante tem uma certa moldagem. O pé, seja, neste caso, o pé do travão se vai a travar, consegue-se perceber qual é o formato do pé, que tamanho é o pé, e o pé que vai ao lado, que é o pé da embreagem, onde às vezes também o normal será colocarmos o pé quase como se estivéssemos a travar, Claro. fica a impressão gravada no chão do carro, permite dizer que tipo de sapato foi usado, qual é a dimensão do sapato. A travagem permite-nos ainda dar-nos uma indicação sobre a provável velocidade a que o carro vinha. Porque quando se faz a medição do rastro de travagem, consegue-se fazer em programa informático a simulação da velocidade. Ora bem, Que não foi o caso. muito obrigado, muito bom dia. bem, muito obrigada. Ficámos Outro aplauso para o nosso sobre enfermeiro forense. todas estas dúvidas. E, portanto, só uma coisa a fazer, é voltar ao Maia e saber as últimas. Luís Alô, Maia. Maia. Muito bom dia, mais uma vez. Neste momento o velório de Ana Rita Antunes continua e importa dizer que, tal como a família terá desconfiado imediatamente quando viu as fotografias do jornal, as fotografias do carro, que algo de estranho podia estar aqui a acontecer, também as autoridades o fizeram assim que chegaram ao local. Aliás, por falar em local do crime, nós ontem, e acho que podemos falar em local do crime, uma vez que está comprovado que esta mulher não morreu vítima do acidente, ontem quando chegámos lá, falámos com um dos primeiros homens a chegar ao sítio e conta-nos também ele aquilo que encontrou e que nos levantou tantas suspeitas. Quando chegou aqui ao local, o que é que encontrou? Ora bem, eu já cheguei numa segunda fase. Na primeira fase sei, por informação do meu pessoal da ambulância e da viatura de encarceramento, inclusive veio também em simultâneo a CIV do Hospital de Ceia, que se encontravam as duas vítimas fora do carro, o marido a segurar a senhora, na parte lateral, junto à parte lateral direita do carro. O corpo e o sobrevivente estavam ambos fora do carro. Sim, estavam as duas vítimas fora do carro. Não estava nenhum dentro do carro. O carro estava apenas com as portas abertas e estavam as duas vítimas fora do carro. E sabemos se foi o marido, porque era o marido que ia com a vítima, sabemos se foi o marido que retirou o corpo da mulher ou a mulher ainda viva lá dentro? Não sei, é uma informação que eu não disponho, só talvez às autoridades. Sei que o pessoal, os primeiros a chegar, os primeiros socorristas a chegar ao local, já encontraram os dois cá fora. O marido estava agarrado à esposa e ela, precisamente no local onde eu lhe indiquei anteriormente. Não é? A mulher tinha um ferimento na cabeça. Sim, junto à parte esquerda da cara, na parte junto ao olho, ao ouvido, sensivelmente nessa zona. Um ferimento, era o único ferimento, pelo menos que se veria, não sei se teria mais isso depois, não. E qual era o formato do ferimento? Aquilo era ligeiramente arredondado, não era assim, pronto, como estava com sangue, e é claro, no momento a CIV, em comunicação com a identificou como sendo já uma vítima mortal, mas era assim, um tanto ao quanto arredondado, sensivelmente. Havia muito sangue dentro do carro? Não muito. Nem nos bancos, nem no banco da vítima? Não, havia um pouco de sangue junto a uns puxadores das portas, no tablier, mas uma coisa assim muito diminuta. Os airbags dispararam? Não, os airbags, vidros e tudo estava tudo intacto. Portanto, o carro não captou, os airbags não dispararam, os vidros não partiram, não havia muito sangue dentro do carro. O carro, por mais impossível que pareça, conseguiu fazer este trajeto todo sem sequer ter virado nem nada. Quer dizer, dava a sensação que teria andado numa estrada alcatroada. Não é? Não havia marcas de travagem na estrada? Não se via nada. Pelo menos no momento, até é claro, é uma situação que não nos compete a nós averiguar isso, não é? Às autoridades, mas, pelo menos visíveis assim, em primeira vista, não. Mas isso só as autoridades é que poderão comprovar essa situação. Não havia, portanto, marcas de travagem na estrada, não havia airbags a disparar no carro, os vidros não se partiram, a chapa do veículo estava praticamente intacta. Já ontem, ainda antes da confirmação oficial, parecia muito difícil que tivesse sido aquele acidente a vitimar aquela mulher. Só não se sabe ainda se ela terá sido assassinada antes ou depois de chegar ali àquele local. Suspeita-se que tenha sido depois da simulação do acidente ou depois de ter chegado ali ao local, uma vez que se tivesse sido transportada já cadáver no carro e tendo em conta a zona onde estava ferida, podia provavelmente ter deixado muito sangue no carro, o que não se veio a verificar. Muito obrigada, Luís Maia. Grande trabalho, como sempre. Aproveito para fazer aqui, gostamos sempre de incluir os nossos espectadores nas nossas discussões e são sempre muito ativos. Recordamos que, segundo as notícias de hoje, esta advogada estaria a preparar a separação e esse poderá ter sido o motivo do crime. Pergunta para ti e também para a doutora Sofia, que mais uma vez está na nossa companhia. Pergunta da Lúcia Ricardo. Hernani, podemos considerar que esta advogada foi vítima de violência doméstica, morta pelo marido, aparentemente, que não aceita o divórcio, mesmo que não saibamos se existia ou não violência doméstica na
na origem deste divórcio, podemos considerar que isto configura uma situação de violência doméstica? Se a doutora dirá melhor do que eu, mas se o tribunal disser que foi este homem que a matou, eles eram um casal, não é? Sim, quer dizer, preenche todos os elementos do tipo do crime de violência doméstica. Mas não É eram um casal, casados. Mas era um mas casal, vivem em união viviam de em facto. união de Face facto. à lei, são É a mesma equiparados como um casal. Portanto, viviam em união de facto e é óbvio que há aqui um homicídio que é provocado pela violência doméstica, Portanto, não é? 32 Preenche- mulheres mortas este ano. Deixa-me só dizer que o João tem razão, não era um casal, estava a preparar a separação e não o divórcio. Só Sim. por uma questão Sim, de sim, sim, sermos sim. precisos. Portanto, 32 mulheres vítimas mortais, diretas de violência doméstica. E eu digo diretas na medida em que há muitas pessoas que no âmbito da violência doméstica são agredidas e que só 1, 2, 3, uma semana, um mês depois é que vêm a falecer. Portanto, quando se diz, neste caso 32 mulheres, diz diretas. Diretas. Ok? E mais, e ainda falta o mês de dezembro, o que, numa perspectiva estatística, nos deixa preocupados na medida em que é provável que não fiquemos por aqui. Infelizmente. Vamos continuar à espera. Tu ias perguntar qualquer Não, coisa? Tu disseste. sim, não, foi aquela questão que já ontem ouvimos daquele senhor bombeiro que falava no sangue que havia, que estava presente no carro, principalmente nos puxadores. Isto, quer dizer, uma pessoa que sangra no carro, obrigatoriamente o sangue teria que ser, teria que haver mais sangue. Sim. E ali havia, Menos. segundo aquilo que percebemos, nos puxadores. Quase nada. Pode Só ter havia sido nos de alguém puxadores. que tirou o corpo da senhora para fora, Já ferida? já ferida. Pode, até pode ter. Repara que se não tens hemorragia nas mãos, não é? Que é o instrumento que tu usas, não é? O membro que tu usas para usar os puxadores. Se não tens hemorragia nas mãos é porque tens o sangue nas mãos que veio de outro sítio. Tens literalmente as Portanto, mãos sujas de sangue. se onde há mais sangue é nos puxadores é porque Quem abriu a porta? quem abriu a porta, quem usou os puxadores, Que até pode ter sido a vítima, Hernani. Numa Pode. situação, ela pode não ter morrido no momento da pancada, que é o que disse aqui. não, tudo indica que não Não morreu é? no momento do despiste. Exatamente. Não é? Portanto, ela pode ter levado a pancada e eventualmente deitar as mãos à cabeça. fugir? Tentar fugir, qualquer coisa, não é? Mas isso. Mas não. Este caso será resolvido de Não, facto doutora, com um porque bom não trabalho está de uma possível. perícia forense. Sim, está a ser feito. Não estou a exatamente. dizer-lhe que não havia marcas de sangue. Não havia marcas de sangue nas Ou mãos seja, da quem vítima. abriu foi a posteriori. Pronto. Quem abriu a porta não foi a vítima. Vamos esperar Exatamente. então que esse trabalho de perícia seja feito e nós cá estaremos para continuar a acompanhar este caso. Entretanto, O marido da senhora, o marido da senhora foi, peço desculpa, Sim, o marido sim, da sim, senhora sim. foi detido, veio falar com o juiz e nós das liberdades e garantias. E vamos continuar a acompanhar o caso. e nós na segunda-feira vamos dar mais notícias sobre este caso. Entretanto, e antes de passarmos para o próximo tema, temos que falar do nosso passatempo, do nosso prémio Sexta Mágica, que já sabe que vale 7.000 euros, que daqui a nada vamos entregar a alguém num cartãozinho. Já sabe que o prémio vai para a sua casa num cartão. Cartão esse que será carregado todos os meses com 500 euros. Depois, no Natal, será carregado com 1.000 euros e no verão também. Portanto, é o correspondente ao subsídio de férias e ao subsídio de Natal. E ao ligar o 760 100 300 está também a inscrever-se para o passatempo da tarde, onde os nossos queridos amigos, o João Baião, a Luciana Abreu e a Andreia Rodrigues irão dar logo à tarde 14.000 euros, portanto o prémio total serão então os 21.000 euros, com uma chamadinha está a concorrer para os dois passatempos, 760, 100, 300. Portanto, sabemos que está à espera das novidades e atualização do caso Rui Pedro, que é talvez dos casos mais angustiantes na memória coletiva de todo um país, mas antes disso, perca um bocadinho, sempre a olhar para a televisão para nós, mas ligue o 760 100 300, porque com uma chamada apenas pode ganhar de manhã 7.000 euros e à tarde 14.000 euros. É muito, muito bom, é um investimento de 60 cêntimos mais IVA, mas que de facto hoje se pode ter como consequência dois prémios fantásticos, porque a mesma chamada vai habilitá-lo aos dois prémios de hoje do dia. Um que vai ser entregue por mim e pelo João não tarda, de 7.000 euros, e depois os nossos queridos companheiros da tarde vão entregar logo ao final da tarde 14.000 euros. Portanto, aproveite, ligue o 760 100 300, que agora com a aproximação do Natal temos a certeza que esta ajuda deste prémio poderá ser
fabulosa para reunir a família, ter uma mesa composta e poder sonhar, que é o que todos merecemos e que andamos todos com alguma dificuldade em conseguir sonhar. Fica aqui então o nosso convite, 760 100 300. Vamos passar então ao nosso próximo tema. Afonso Dias, o alegado autor do rapto de Rui Pedro, que desapareceu em Lousada em 1998, vai ter mesmo de cumprir pena de prisão de 3 anos de cadeia, que lhe vai ser aplicada pelo Tribunal da Relação do Porto. Tudo isto porque o Tribunal Constitucional rejeitou ontem aquele que seria o seu último recurso. Se calhar passávamos... O Afonso Sim. foi é preciso dizer isto antes de passarmos à doutora Sofia Matos. O Afonso foi condenado por ter levado o Rui Pedro a um encontro com uma prostituta. Ele não foi condenado pelo rapto. Sim. Foi condenado por ter levado o Rui Pedro a um encontro com uma prostituta. Porque senão não podiam ser 3 anos, não é? Claro. Depois foi absolvido no primeiro julgamento, foi condenado pela Relação do Porto e pelo Supremo Tribunal de Justiça. Agora sim, doutora, depois foi feito um recurso para o Constitucional que agora foi rejeitado. Ainda pode recorrer mais uma vez? Não, o que ele pode fazer neste caso é... O recurso para o Tribunal Constitucional é admitido pouquíssimas vezes, quando existe efetivamente uma violação a normas da Constituição ou outras disposições legais. Ao que me foi dado a parecer, e aquilo que eu entendi é que, de facto, o fundamento do recurso do advogado da pessoa que foi condenada, do Afonso Dias, efetivamente não foi pelo facto de ter havido violação de normas. Portanto, ele disse foi que o Tribunal da Relação e o Supremo, que alteraram a decisão da primeira instância, fundamentaram-se em factos que, no entender do meu colega, não eram corretos. Ou seja, por isso é que nem sequer houve uma decisão acerca da matéria submetida à apreciação do Supremo Tribunal de Justiça, claro, sobre este facto. O Supremo Tribunal de Justiça olhou para o requerimento ou para o recurso do meu colega e disse não preenche os requisitos sequer para ser debatida esta questão no Supremo. O Tribunal Constitucional. Aquilo que poderá fazer o advogado Afonso Dias é, de facto, reclamar deste despacho de não admissão do recurso para a conferência do Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, para o coletivo dos juízes do Supremo, porque o Supremo depois é dividido em secções e, neste caso, uma determinada secção apreciou este pedido. Depois todos poderão rever se aquela decisão daquela secção está correta ou incorreta. E julgo que será isto que o advogado irá fazer. O que é que se pergunta agora? Esse recurso a existir tem efeitos suspensivos da pena, sim ou não? Da aplicação da medida de coação. Tem. O princípio é que, efetivamente, até haver uma decisão final, não é? Haver o tal trânsito em julgado. O trânsito em julgado, depois de esgotadas todas as instâncias de recurso, então aí sim será aplicada a pena de prisão. Até lá, o arguido continua a ser considerado inocente. E aqui toda a gente pergunta em casa é, e será que alguma vez vamos saber realmente o que aconteceu ao Rui Pedro Hernani? Porque continuamos sem saber, apesar de tudo, não é? Enfim, uma coisa é sabermos, outra coisa é podermos dizer em público. Que são coisas completamente diferentes. Uma coisa é sabermos ou não, outra coisa é podermos ou não dizer em público. Para podermos mas dizer... acaba por ser a mesma coisa, porque tu terás informações que o público não tem. Oh, Rita, pois, mas não é? Eu vou dizer uma coisa que agita para aí uns cérebros e faz muita impressão, faz crescer os cabelos aí a muita gente. Mas eu vou ter que dizer isto novamente. O caso do Rui Pedro é uma pouca vergonha para a justiça portuguesa. É uma pouca vergonha para uma entidade policial em especial, por via do que aconteceu. Ninguém quis saber do Rui Pedro para nada. E isto tem que ser dito assim. Quando foi com a Média? É verdade. Até a Marinha e os fuzileiros chamaram. Não é? Pronto. E, portanto, isto tem que ser dito. E também tem que ser dito que se não fosse Ana Leal, isto estava nas calendas de um caixote de lixo qualquer de processos. A jornalista Ana Leal é que não quis saber da preguiça dos inspectores da PJ e se pôs ao caminho e foi ela fazer o trabalho. É muito aborrecido. Eu tenho muito respeito para a Polícia Judiciária, tem brilhantes profissionais, alguns deles, como tu sabes, trabalham em circunstâncias deploráveis, mas também é preciso dizer que há aqueles anos passados, se não fosse Ana Leal, não sabia. Isto é muito aborrecido. Não é nada aborrecido, é uma jornalista que tem que ser respeitada. Não é? Porque não basta... Quando nos portamos mal, toda a gente cai em cima de nós. Não é? Aliás, é moda em Portugal
processar os jornalistas quando não gostam das notícias, não é? Portanto, manda-se, como se fazia na antiga Grécia, manda-se matar o mensageiro. Também há jornalistas O bons e Gengis jornalistas Khan também maus. fez isso, não é? Também há jornalistas bons e maus. E portanto é preciso dizer as coisas como elas são, custa muito, é da concorrência então, não é portuguesa, não é jornalista, pronto. E é preciso dizer isto. E depois também é preciso dizer que houve um inspetor da Polícia Judiciária que envergonhou a instituição porque parece que se meteu com a mãe do Rui Pedro. Estava mais preocupado com umas coisas do que propriamente em saber o que é que estava a acontecer. Portanto, foi uma página negra da história de Portugal, sob o ponto de vista É preciso dizer isto. Não é? Mas confias que alguma vez vamos saber o que aconteceu ao Rui Pedro? Pois, em relação ao que aconteceu ao Rui Pedro, dizer o que aconteceu ao Rui Pedro é preciso provar. E, portanto, as pessoas que sabem o que é que aconteceu ao Rui Pedro, como não têm condições objetivas de o poder provar, têm que ter cuidado, porque senão vão elas pagar por isso. E o João Paulo Rodrigues já me disse 2 vezes que sabe onde é que é Évora. Eu não estou para ir para Évora, como diz o outro. Pronto. Jornalistas. E, portanto, uma vez aqui chegados, é preciso, a pergunta é esta. Estes 3 anos de prisão podem ser convertidos em multa? Podem ser convertidos em trabalhos comunitários? Não é isso que o Tribunal Constitucional vai apreciar. O que eu estou a ver é que caminha-se para que... Não. A pena de prisão consolidada está. São os 3 anos de prisão efetiva que o Afonso Dias terá que cumprir. Fazer a reconversão poderia ter acontecido até ao momento do Supremo Tribunal de Justiça. Aí chegados? Aí chegados, os 3 anos de prisão, o Afonso Dias vai ter efetivamente que os cumprir, que depois nunca são os 3, porque depois cumpriu metade da pena e tem um bom comportamento e vem cá para fora. Portanto, nunca são os 3 anos efetivos de pena de prisão. Agora que os vai ter que cumprir, vai, não é? A menos que, em conferência, o Tribunal Constitucional decida apreciar este último recurso, o que da fundamentação apresentada não me parece que vai efetivamente acontecer. Portanto, é uma questão de dias. É uma questão de dias. É uma questão de dias. Metem-se as férias judiciais? Não, porque em processo de crime não existem férias judiciais. Corre seguido. Corre seguido. Os prazos correm seguidos. É nisso e nos processos de insolvência. Portanto, há 2 hipóteses. E família e menores. Há 2 hipóteses. Aí chegados, ou 3 no limite, ou o Afonso se vai entregar para cumprir a prisão, ou é emitido um mandato para ele... E o Tribunal de Execução de Penas vai buscá-lo. Para ele ir, exatamente, o Tribunal manda buscá-lo, ou ele até cá ministra, ou então ele fica, numa destas viagens fica, porque é preciso pôr estas hipóteses todas, não é? Eventualmente, no campo muito subjetivo, se calhar nem cumprirá a pena, não é? Portanto, pode-se ir embora facilmente. Então vou-lhe fazer a pergunta que me fizeram ontem no café. Então se ele, por absurdo, não estou a dizer que o senhor vai fazer isso, claro, mas por absurdo, numa destas viagens, o senhor é cá ministro, passa a vida a Portugal, fora Portugal, se numa destas viagens ele ficar por lá, sabendo que tem que cumprir 3 anos, se sente certo que 3 anos é uma pena muito pequena, não é? Quer dizer, é pequena para quem não tem que a cumprir, vamos dizer a verdade. A pergunta é, doutora, quanto tempo é que ele tem que ficar do lado de lá para depois a coisa prescrever? Isso é mais complicado. Para já não vai ficar do lado de lá, porque nós vamos acreditar que a Justiça Portuguesa emite mandatos de captura internacional para conseguir trazê-lo para Portugal para cumprir pena. Está a falar do Padre Frederico. Estou a falar do Padre Frederico também, exatamente. Portanto, vamos acreditar que isto vai acontecer e pronto. Agora, a pena, no fundo, ele depois será declarado contumaz. Exatamente. Isso prescreve ou não? Não prescreve. Quando uma pessoa é contumaz, nunca prescreve. Em determinado tipo de situações e de tipo de crimes, poderá efetivamente chegar-se a uma situação de prescrição. Eu não sei em concreto a moldura penal do crime que foi aplicado, sei a pena em concreto, não a moldura penal. Porque ele é condenado por ter levado o rapaz às meninas. A apresentação de... Pronto, lá está. Hernani, infelizmente temos que terminar e acredita que para nós é sempre uma penalização enorme interromper uma conversa tão boa. Muito obrigada aos dois. Terminamos, se calhar, esta conversa... Sim, só deixar um beijinho muito especial à mãe do Rui Pedro, Filomena, que cada vez que todos nós ouvimos notícias sobre este caso, lembramos-nos desta mulher. Sim, ela sim também nunca desistiu de procurar o seu filho. Um grande beijinho para a Filomena. Vamos embora? Vamos lá embora.